Abra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 15. Em nome de Jesus. Se você precisar de ajuda, pede para o obreiro do seu lado aí, que ele já vai lhe ajudar. Você já vai conseguir encontrar o texto do Evangelho de João, capítulo 15. Trouxe ali junto comigo ali um fiel escudeiro, pastor Mateus. Quem lembra do pastor Mateus? Ele veio, mas com 2 V. De vem e de volta. Né, pastor Mateus? Já peguei o microfone ali agora, ali com ele, ali já disse, ó, o senhor vai voltar. Tá, pastor Vargas? Ele não vai ficar aí não. Já... Amém, pessoal? O negócio é esse. O irmão recém chegou lá comigo, lá já quer me abandonar. João capítulo 15. Quem encontrou, diga amém, pessoal? O versículo é muito conhecido, mas eu gostaria que você ouvisse ele com o seu coração aberto para você permitir Deus acrescentar algo novo, algo a mais à sua visão espiritual, ao seu entendimento, no nome de Jesus. João capítulo 15, o versículo é o de número 16, e vai dizer o texto assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, vamos estudar em partes esse versículo, retornando ao início, que vai dizer então para nós da seguinte maneira: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: você é um escolhido. Amém? Olha para quem está do outro lado e diga a mesma coisa: você é um escolhido. Olha aqui o pastor, ó. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nenhum de nós que estamos aqui nessa tarde caímos aqui por um acaso. Caímos aqui de paraquedas. Nenhum de nós está aqui de uma maneira aleatória. E nem também podemos dizer que estamos aqui porque quisermos estar. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos. É até inclusive muito além, muito mais do que termos sido apenas chamados por Deus. Porque você vai lembrar que o próprio Senhor Jesus é que declarou que muitos seriam chamados, porém poucos seriam o quê, pessoal? Escolhidos. Quando que nós somos chamados? Quando nós estávamos lá no mundo, sem o conhecimento do Senhor Deus, da sua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, e por meio do seu Espírito Santo, Ele nos chamou para o reino de Deus. Ali nós somos chamados. Quem é de Deus aqui, diga amém. Tem uns que estão em dúvida. Eu vou dar mais uma vez uma chance para eles. Quem aqui é de Deus, diga amém. Acabamos com a dúvida, graças a Deus. Nós somos de Deus. E quando que nós nos tornamos de Deus? Quando nós aceitamos a palavra do Senhor, nós aceitamos a Cristo, fazendo dele o Senhor, o único e o suficiente Salvador. Naquele momento, inclusive, nós já subimos de patamar na questão espiritual da nossa vida, porque a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a sermos filhos de Deus. A própria Bíblia fala sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo 11 em diante, o texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, que era o povo judeu, o povo de Israel, mas os seus não receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do varão, da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então, quem já recebeu a Cristo, diga glória a Deus. Você não é só mais uma criatura de Deus nesta terra. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Neste momento você foi chamado por Ele. Chamado para sair das trevas, para vir para a luz. Chamado para sair do mundo, para vir a palavra de Deus. Mas à medida que você foi caminhando pela fé, à medida que você foi se desenvolvendo no reino de Deus, você foi percebendo que você não foi chamado para ser apenas um membro da igreja. Você foi percebendo, você foi tendo a visão espiritual, você foi compreendendo que Deus esperava de você um pouco mais. Ou seja, você não foi então só chamado, você foi também o quê? Escolhido. Por isso que o Senhor ele fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então diga para quem está do seu lado, nós somos a seleção do reino de Deus. Nesse período aí de Copa, diga glória a Deus, você pode entender dessa forma, você faz parte da seleção. Você tem algo a mais sobre você. E o texto então mostra, diz ali o versículo, ó, não me escolhestes vós a mim. Talvez, lá no início da sua caminhada no Evangelho, quando você começou a vir na igreja, a congregar na igreja, você nunca se imaginaria servindo a Deus como você serve hoje. Talvez você nunca se imaginaria como uma monitora da escolinha, como um obreiro, como uma obreira, como um dirigente. Você nunca se imaginaria abrindo uma reunião, fazendo uma oração, fazendo uma visita domiciliar, uma visita hospitalar, pregando uma mensagem. Talvez você não se via cumprindo um propósito dessa forma. Mas por isso o texto diz que não fomos nós quem o escolhemos, mas sim, diz o texto, eu vos escolhi a vós. Então, mais uma vez, diga para quem está pertinho aí, você é um escolhido. Então, não deixe que o diabo coloque no seu coração que você está aqui e você não deveria estar, ou que você está na obra, mas você não deveria estar, porque você foi um escolhido, você foi convocado, selecionado para esse propósito. Agora, uma coisa importante de você também compreender é que quando Deus nos escolhe e nos coloca, então, no exercício deste chamado ministerial, no fazer a obra de Deus, Ele não nos coloca ali no meio do seu reino à mercê da sorte. Ele não nos joga lá no meio da obra e diz assim, ó, te vira. Ele nos dá as ferramentas. Ele nos dá os dons, Ele nos dá todos os talentos necessários para nós desenvolvermos com excelência, para nós cumprirmos da melhor forma possível a escolha que nós recebemos por parte do próprio Senhor. Diga glória a Deus. Então Ele vai te capacitar a fazer aquilo que Ele espera que seja realizado por intermédio da sua vida, por meio do seu ministério. Tanto que daí diz a continuidade, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E olha o que diz agora, ó, e vos nomeei. Olha que pastor, ó, quem já ouviu falar de concurso público? Você já ouviu falar de concurso público? Quando a pessoa ela faz o concurso público e ela passa, ela é aprovada no concurso público, já no dia seguinte, ela já pode sair exercendo aquela função para a qual ela foi aprovada? Sim ou não? Não. O que precisa acontecer primeiro? A nomeação. Ela só vai poder exercer aquele cargo para o qual ela foi aprovada a partir do momento que ela for o quê, pessoal? Nomeada.
O que o texto diz que o Senhor nos fez? Nomeou. Então não apenas Ele nos escolheu, não apenas Ele entregou nas suas mãos um ministério, não apenas Ele deu na sua vida um chamado, mas Ele também te nomeou. Ou seja, Ele habilitou você, Ele capacitou você para exercer plenamente, com tudo aquilo que for preciso, da melhor forma possível, o seu ministério. Então, quando chega alguma coisa, vem uma tarefa, é lhe dada uma missão, você está nomeado. Você está, portanto, capacitado. Seja para você estar lá na porta da igreja recebendo alguém, seja para você estar passando ali o alforge, o saquetel na hora da reunião para recolher a fidelidade do povo, seja para você estar ali plantando aquele envelope, daquela oferta, daquele voto, daquele propósito especial, seja para você estar no altar abrindo um culto, seja para você estar ministrando uma palavra, seja para você estar lá na rua evangelizando, entregando um folheto, seja para você estar lá no hospital fazendo uma visita, para você ir lá numa casa fazer oração por um enfermo, para qualquer que seja a tarefa que lhe for dada, que lhe for confiada em suas mãos, você foi nomeado, ou seja, você está capacitado para aquilo. Isso é importante você compreender, porque fala para quem está do seu lado, o diabo é sem vergonha, viu, irmão? Volta e meia, ele quer colocar no seu coração que o seu ministério, ele não existe, que a sua capacidade, ela é pequena, que você não tem condições para cumprir com aquele propósito, que você não vai conseguir. O inimigo muitas vezes ele quer desmerecer, quer diminuir a sua condição, a sua capacidade. Quem já se sentiu assim alguma vez na vida? Lhe dão algo na mão para você fazer e você pensa, meu Deus do céu, isso aqui não tem jeito, isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não tenho capacidade, isso aqui eu não tenho condições, isso aqui eu não tenho sabedoria, isso aqui eu não tenho inteligência, isso aqui eu não tenho estratégia. Irmão, você foi nomeado. Você recebeu todo o poder, você recebeu toda a autoridade, você recebeu todos os dons, você recebeu todos os talentos. A própria Bíblia diz, nenhuma habilidade, o que, pessoal? Nos falta. A própria Escritura Sagrada, ela dá para nós a confirmação que nós teremos a condição. Inclusive, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, a Bíblia diz que tudo o que te vier a mão para fazer, faze, conforme as tuas forças, conforme aquilo que Deus já te confiou. Você vai fazendo, você vai exercendo e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você só precisa exercer essa obra que Deus colocou nas suas mãos. Você só precisa colocar isso em prática. Isso não pode ficar atrofiado, parado nas suas mãos. Porque se porventura você não praticar, se porventura você não exercitar esse ministério, esse chamado que Deus colocou nas suas mãos, essa escolha que Deus fez na sua vida, aí sim isso vai ficar atrofiado. Aí sim, isso vai acabar sendo inviabilizado. Mesmo que você tenha a capacidade, mesmo que você tenha as condições, aquilo vai acabar não acontecendo. E é assim que o diabo tem acabado por ferir muitos chamados, muitos ministérios, que poderiam ser uma grande bênção, que poderiam produzir abundantemente no reino de Deus, mas acabam ficando pelo meio do caminho. Porque o diabo ele vai convencendo a pessoa, ele vai enganando aquela pessoa que ela era um erro, que ela não deveria estar naquela posição, que ela não teria condições de cumprir com aquela missão, e aí já vai inibindo aquela pessoa, vai parando aquela pessoa e vai acabando com aquele propósito de Deus sobre a vida daquela pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diga para quem está do seu lado, você foi escolhido e você foi nomeado. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Agora, justamente por termos sido escolhidos, justamente por termos sido nomeados,
é que Deus ele tem também sobre nós uma grande expectativa. Deus tem uma grande expectativa ao nosso respeito. Então, da mesma forma como Ele nos escolheu e nos plantou no seu reino, Ele quer também ver, através da nossa vida, o resultado. Ele quer ver por meio do nosso ministério os frutos. Tanto que daí é o que diz aqui o texto, ó. Lê o versículo ainda, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê, pessoal? Para que vades e o quê? E deis fruto. Então diga para quem está do seu lado. Tem que produzir. Agora pergunta aí para quem está pertinho então. Como é que está o teu ministério? Olha aqui o pastor, ó. Nós não podemos ser iguais à figueira seca. Quem já ouviu falar da figueira seca? A figueira seca mostra exatamente a expectativa do Senhor Jesus, do nosso Deus, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa vida, para com o reino. Porque Deus, Ele quer que eu e você sejamos frutíferos, que eu e você sejamos produtivos para o reino de Deus, para o reino do nosso Senhor. A Bíblia mostra que o Senhor, que o reino de Deus está faminto por esses frutos. Está à procura desses frutos. Então a Bíblia fala que Jesus estava lá no meio de uma viagem, cumprindo o seu ministério, estava indo até Jerusalém, e no meio do caminho a Bíblia diz que ele teve o quê? Fome. Quem já viajou, levanta a mão. Olha, tem gente que nunca viajou, vamos convidar esse povo para viajar. Quem já viajou, levanta a mão. Já viajaram. Lá no meio do caminho, às vezes dá fome, sim ou não? Tanto que tem gente que antes de viajar, passa lá no mercado, faz um ranchinho, para ir a viagem inteira. É assim ou não é? É. É o salgadinho, é a rapadura, é o pé do moleque, é isso e aquilo. É assim ou não é? É. Ou é só eu? Não, você também. Sim ou não? É, dá fome. Sim ou não? Jesus teve fome. Aí a Bíblia diz que ele olhou e ele viu de longe qual árvore, pessoal? A figueira. E a Bíblia diz que a figueira estava cheia do quê? De folhas. E esse é um detalhe muito importante. Porque, inclusive, eu fui pesquisar sobre essa parte da figueira estar cheia de folhas, porque o texto lá dá uma informação que é relevante. Que a figueira estava cheia de folhas, embora não fosse a época do quê? De figos. Lá o texto diz isso. Ela estava cheia de folhas, mas não era a época do quê, pessoal? De figos. Por que eu fui pesquisar? Porque eu tinha uma vaga lembrança que nós tínhamos na minha casa, quando eu era criança, uma figueira plantada. E aquela figueira, ela só ficava cheia de folhas na época de produzir o quê? O fruto. Nos demais dias do ano, nos outros períodos, que não era a época do figo, ela ficava o quê, pessoal? Seca, ela ficava vazia. De folhas e também por consequência do quê? De frutos. Aí eu fui pesquisar. Então não é só teológico, não é só bíblico, é científico. A figueira ela só se enche de folhas quando ela está apta para dar o quê? Fruto. Então, embora não fosse o tempo, ela estava em plenas condições de dar o quê? O fruto. Porque ela estava cheia do quê? De folhas. Então Jesus foi até essa figueira esperando o quê, pessoal? O fruto. Esperando ter ali o figo. Só que quando ele chegou, o que ele encontrou nela? Só foi. Vamos lembrar aqui do versículo. Você foi o que mesmo? Primeiro? Escolhido. Depois você foi também o quê? Nomeado. Ou seja, nós estamos em aptas condições. Todos nós estamos em plenas condições. Prontos, preparados para dar o quê, pessoal?
Fruto. Então pergunta para quem está do seu lado. Você tem fruto aí? Pergunta se você não é uma figueira seca, né? Como assim, pastor? Que tem só a condição, mas que não está produzindo. Que tem a capacidade, que tem os meios, que tem as ferramentas espirituais, que tem os dons, que tem os talentos, mas que não está produzindo o que, pessoal? Nada. O reino de Deus está faminto. Quanta gente aí fora precisa de Jesus? Quanta gente aí fora precisa ainda conhecer o Evangelho, conhecer o reino de Deus, conhecer o poder de Deus? Até é interessante, você deve conhecer aquela passagem do texto de João 9, que a Bíblia diz que os discípulos passaram com Jesus em frente a um cego, que era cego de nascença. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que ele tenha nascido assim? Foi ele que pecou? Foram os pais que pecaram? Aí Jesus disse: ninguém o quê? Pecou. Nem ele, nem os pais. Ele está assim, porque está aguardando, esperando se manifestar nele o poder de Deus, a glória de Deus. Irmão, quanta gente aí fora está assim? Desde nascença, com uma cegueira, não humana, mas uma cegueira espiritual. Desde nascença, amarrado às obras do diabo. E a pessoa não está assim porque ela quer. Ela não está assim porque ela está, talvez, num grande pecado. Ela está assim porque ela falta receber, ser participante da glória de quem? De Deus. Diga aí para quem está do seu lado. E é aí que a gente entra. Porque precisa de alguém que vá lá e produza o quê? Frutos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então você foi escolhido, você foi nomeado para que você vá e o quê, pessoal? E dê fruto. Então o Senhor, Ele quer que através da nossa vida o reino de Deus seja alimentado. O Senhor, Ele quer que através da nossa vida produzam-se os frutos para a glória de Deus. Só que aí tem um detalhe também, ó. Quem está entendendo, então, diga glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, então diga eu sou escolhido. E vos nomeei, então diga eu sou nomeado. E aí diz o texto, para que vades e deis fruto. Diga assim, ó, eu preciso ser produtivo. Agora, olha o que diz agora, ó. E o vosso fruto, o que, pessoal? Permaneça. Então, olha agora bem no grãozinho do olho de quem está do seu lado. Lá no grão dos olhos, assim, ó, lá na bolita dos olhos de quem está do seu lado. Diga assim, ó, nem pense. Não, vocês estão muito fraquinhos. Diga assim, ó, nem pense em desistir. Amém? Nem pense em querer parar, porque o texto está dizendo, está na sua Bíblia aí também? Quem está lendo na sua Bíblia aí? É para que você vá, dê fruto, e o teu fruto o quê? Permaneça. Olha aqui o pastor, ó. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso no reino de Deus. Onde principalmente por conta das redes sociais. Houve um tempo que a gente usava aquela expressão popular que dizia assim, ó, o papel aceita tudo. Quem lembra dessa época? Tem uns que não levantaram a mão, mas que são dessa época, eu sei. Que a gente dizia isso. O papel o quê? Aceita tudo. Hoje em dia, não é só o papel. A internet aceita tudo. E nós estamos vivendo um tempo onde, principalmente nas redes sociais, está sendo romantizado o desistir. Está sendo romantizado o parar. Está sendo embelezado o você desistir da obra de Deus. Você parar o seu propósito.
Ai, é um processo. Diga para quem está ao seu lado, tudo é processo agora, né? Virou uma vara judicial agora, né? Processo. Ai, não, é um processo. Tem que parar. Ai, não, tem que desistir. Ai, não. Ai, mas Deus me entende. Faz assim para quem está ao seu lado. Assim. Olha aqui, pastor, ó. Deus não te chamou para ter um ministério de Instagram. Deus te chamou para ter um ministério que produz. Deus não te chamou para ter um ministério de Facebook, de texto, de cortezinho, de videozinho. Deus te chamou para ter um ministério que produz. Quem entendeu, diga glória a Deus. Foi para isso que Deus te chamou. Para que você vá e dê fruto. Nós precisamos parar de romantizar, de achar que é bonito, de achar que é de Deus, de achar que Deus aprova. Desistir, retroceder, voltar atrás. Isso não é bíblico, irmão. Quer ver como não é bíblico? Não precisa você abrir, a equipe da projeção vai me ajudar. Lucas capítulo 9, versículo 62. Olha na tela para você ver o que está escrito. Diz ali, ó. E Jesus, então não é o pastor Edmilson, não é o pastor Vargas, mensageiro, não é o pastor Lauro, é Jesus. Jesus lhe disse o quê? Ninguém que lança a mão do arado e olha o quê? Para trás. É apto para o quê, pessoal? Quem quer ser salvo? O pessoal está meio em dúvida, hein, mensageiro? Vou perguntar de novo. E para quem está do seu lado, presta atenção, irmão. Olha aqui o pastor, ó. Quem quer ser salvo? Não tem até a musiquinha lá? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo, diga amém. Amém. Então diga para quem está do seu lado, quer continuar salvo? Quem quer continuar salvo? Amém. Então diga para quem está do seu lado, nem pense em parar. E não é o que está dizendo o texto ali? Quem concorda comigo? O texto está dizendo, ninguém. O texto está falando isso, ninguém que lança a mão do arado e o que, pessoal? E olha para trás. É apto. Tem tradução que diz, é digno do reino de quem? De Deus. Ai, pastor, mas fulano parou. Ai, pastor, mas o ciclano também parou. Quem tem mãe aí? Ué, e o resto nasceu do que? De chocadeira? Quem tem mãe? Não, pastor, é que a minha já partiu. Tá, tudo bem, a minha também já partiu, mas eu continuei tendo mãe. Ela só foi recolhida, mas eu continuei tendo mãe. Quem tem mãe? Ufa! Eu pensei de onde é que veio esse povo, Jesus? Quem tem mãe, diga amém. Lembra quando você chegava lá na sua mãe e dizia assim, ó, mãe, deixa eu fazer tal coisa, mãe. E aí a mãe dizia o quê? Não. Aí você dizia, mas mãe, aquele grito de desespero, assim, da alma. Mas mãe, todo mundo... Aí lembra o que a mãe respondia? Você não é todo mundo. Você olha aqui para mim, ó. Ai, pastor, mas fulano está desistindo. Ai, pastor, mas a ciclano está desistindo. Ai, fulano, está todo mundo o quê? Diga aí para quem está do seu lado, diga aí com toda alegria, diga, mas você... Quem entendeu, diga glória a Deus. Se o outro for lá se atirar da ponte, você vai se atirar da ponte também? Não vai.
Então não é porque ele parou, não é porque ela desistiu que você tem que ir e fazer o mesmo. Guarde o seu coração das más influências. Guarde o seu coração dos maus exemplos. E entenda, eu também não estou romantizando a obra. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, eu sei que é brabo fazer a obra. A gente sabe que é luta. A gente tem essa compreensão, nós fazemos a obra também, diga glória a Deus. Irmão, é que nem agora, cadê o pastor Vargas? Está ali no cantinho, né? A gente está nessa indiada aí do Fé e Cidadania, hoje está finalizando aqui, né, pastor Vargas? Mas quantos dias a gente foi junto e o PJ ficou com febre em casa? Ele chegava lá, e o PJ, ficou com febre. Mas ele foi. Mas naquele dia não foi fácil. Naquele dia ele teve que ir com dois corações, né? Que o pensamento estava lá no compromisso, em cumprir a missão, mas ao mesmo tempo o lado humano, o lado de pai. Pensa, poxa ali. A gente está entendendo, diga amém? Irmãos, é assim. Eu estava conversando antes ali com o pastor Vargas ali no escritório. Amanhã vai fazer 1 ano que minha mãe partiu. Você não tem noção que foi a minha cabeça essa semana. Lembrando de cada momento. Há 1 ano atrás, mais ou menos nessas horas, eu estava enfiado dentro da UTI junto com a minha mãe. Vem tudo. Quem está entendendo? E eu ainda sou daquele que... Sabe aquele que tem... Dizem que é memória... Como é que chama? Fotográfica? Você já ouviu falar disso? Então eu guardo detalhes. Detalhes, momentos, horários, essas coisas, quem está entendendo? Então tem horas que, irmão, é uma briga. Quem já veio fazer a obra com dor? Quem já veio fazer a obra triste? Quem já veio fazer a obra preocupado com alguma coisa? Quem já veio fazer a obra com o bolso apertado? Mas você continua, porque o fruto permanece. Ele te chamou, mas ele também te escolheu, ele te nomeou, ele quer que você dê fruto, e o teu fruto, que, irmão? Permaneça. Até porque eu pergunto, quem quer ser abençoado em todas essas coisas, diga glória a Deus. Então diga para quem está só lá, tem que fazer a obra, irmão. Pastor, como é que o senhor diz isso? Vamos voltar lá no versículo. Está dizendo o texto aqui, João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha agora, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos... Então eu pergunto, quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Então diga para quem está do seu lado, faça a obra. O texto está falando sobre isso. Se você quer que o Senhor te abençoe, se você quer que o Senhor cumpra o plano dele, a promessa dele, ele execute aquilo que ele tem preparado para a sua vida dentro do seu caminho, não pare. Faça a obra até o fim. Faça a obra até você cumprir a carreira. Até você cumprir o teu chamado por inteiro, por completo. Continue. Não, mas pastor, não pode parar. Quer ver? Não preciso se abrir de novo, a projeção vai me ajudar mais uma vez. Daniel capítulo 12, versículo de número 13. Quer ver o que a Bíblia diz? Olha a expectativa. Lê comigo ali. O que está escrito? Tu, porém, vai até onde? Vai até o fim. Porque repousarás e estará na tua... No fim do quê? Do dia. Então o Senhor está dizendo que tu vai até onde? Vai até o fim. Então faz assim com o dedinho, ó. Faz assim com o dedinho. Mira em alguém aí esse dedinho. Mira em alguém aí. Para um lado, mira esse dedinho. E diga assim, ó. Tu. Não, mas vocês estão muito fracos. Vamos lá. Faz assim, ó. Quem almoçou e diga glória a Deus. Então com a força do almoço, faz assim, ó. Preparou o dedinho? Então vai lá assim, ó. Tu vai
até o fim. Vai de novo. Tu vai até o fim. Amém, amém? Se alguém desistiu à tua volta, tu vai até o fim. Quem conhece gente que parou? Ó. Mas tu vai até o fim. Diga glória a Deus. Você não para. Você continua no plano de Deus. Você continua no propósito. Você cumpre a tua carreira. Cumpre o teu ministério. Até porque, irmão, a Bíblia mostra que cada um vai dar conta de quem? De quem? De si mesmo. Se você já leu o texto do Evangelho de João no capítulo 21, lá o texto fala, quando Pedro tinha dado aquela vacilada de ter negado a Jesus e tal, Jesus foi lá atrás dele. E disse: Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, eu amo, tu sabe que eu te amo. Então vai lá e faz o quê? Apacenta minhas ovelhas. Foi assim as 3 vezes, para simbolizar o perdão, as 3 vezes que ele negou lá o Senhor e tudo mais. Aí a Bíblia diz que o Pedro, depois que falou ali com Jesus, né, viu o João passando. E aí o Pedro perguntou: tá, Senhor, o que o Senhor puxou aqui nas minhas orelhas, né? O Senhor veio aqui e tal, mas e aquele ali? E esse? Né? Aí lembra o que Jesus respondeu para o Pedro? Pedro, que te importa a ti? Segue-me tu. Não que está escrito lá? Jesus olhou e disse: o que te importa ele? Segue-me tu. Então quem conhece alguém que já parou, que já desistiu? Quem conhece? O que te importa essa pessoa? Segue você. Diga glória a Deus. Segue você. Ah, mas não quis mais, pastor. Ema, cada um com o seu problema. Amém? Ah, pastor, mas ele parou. Ó, cada um com o seu B.O. Deu para entender? O Senhor quer que você vá até o fim, porque Ele quer te abençoar. Mas para te abençoar, você tem que estar fazendo o quê? A obra. Quer ver? Lucas capítulo de número 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lucas capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Diz o texto assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Então diga para quem está do seu lado: um obreiro. Um sacerdote, um obreiro, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Olha o 6 agora, que interessante. E eram ambos justos perante quem, pessoal? Perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos de quem? Então olha que, pastor, olha que interessante, ó. O texto fala que ele era um sacerdote, ou seja, ele era um obreiro, servia na casa de quem? De Deus. E que os dois, o casal, eles viviam em todos os mandamentos do Senhor, fiéis, tementes, servos de quem, pessoal? De Deus. Diga aí para quem está do seu lado: como nós, viu, irmão? Diga glória a Deus. Como nós. Como nós que também servimos ao Senhor, como nós que também cumprimos os mandamentos, que andamos na presença de Deus. Amém? Aí diz o versículo 7, olha que interessante, ó. E não tinham o quê? Filhos. Porque Isabel era o quê, pessoal? Era estéril. E ambos eram avançados em... Olha que interessante. Eles eram fiéis? Eles eram de Deus? Eles serviam o Senhor? Podemos dizer, eles nem sequer tinham defeitos, porque a Bíblia diz que eles viviam irrepreensivelmente. Não tinha o que falar deles, não tinha o que apontar contra eles, mas havia uma falta na vida deles, havia uma necessidade.
mesmo com toda essa fidelidade, mesmo com toda essa obediência, havia uma necessidade. O texto diz que os dois já eram adiantados o quê, pessoal? Ainda diga para quem está ao seu lado, jovem há mais tempo. Né? Era um jovem com mais experiência. Né? E a Bíblia diz que eles não tinham o quê, pessoal? Filho. Agora, olha só, que interessante. Em momento nenhum, então, o texto mostra que eles usaram essa necessidade como uma justificativa. Como a desculpa, não, vamos ter que parar, porque a gente não tem filho, né? Estamos aí, ficando velhinho já, ó. Cabeça branca, o cabelo branco, a barba branca. E estamos aí, ó. Estamos aí na igreja, aí, mas não dá mais, né? Não, tá muito pesado. Acho que até por isso que a gente não tem filho, tem muito compromisso. Não. A Bíblia diz que eles continuavam servindo a quem, pessoal? A Deus. Eu repito, a gente tem a noção, a gente tem a compreensão que muitas vezes, servindo ao Senhor, nós teremos as nossas necessidades. Mesmo servindo ao Senhor, nós teremos as nossas lutas. Nós teremos as nossas batalhas. Mas isso, irmão, desculpe com todo o meu cuidado, não se ofenda comigo, não se chateie comigo, mas uma luta não pode servir de desculpa. Uma luta não pode servir de justificativo. Porque a Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Quem vive pela fé, diga glória a Deus. A Bíblia fala na primeira carta de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então você não pode usar de uma luta, usar de uma batalha, usar de uma peleja que você esteja passando como uma justificativa. Como uma desculpa para você parar, para você retroceder. A Bíblia diz que haverão os dias maus. Quem já leu isso na Bíblia? Está lá em Efésios, no capítulo 6. Só que a Bíblia diz que no dia mau, havendo feito tudo, você tem que ficar o quê? Firme. Você resiste. Você continua. Você não retrocede, você não volta atrás. Porque isso vai te abençoar. Quer ver como vai? Ó. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Versículo 8, diz o texto. E aconteceu o que diz ali, pessoal? Exercendo ele o sacerdócio. Então diga para quem está do seu lado, fazendo a obra. Diga para quem está do seu lado, cumprindo a escala. Está dizendo ali, ó. Aconteceu que ele, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Então veja que não foi um culto especial, não foi uma reunião especial, não tinha um pregador de fora, não tinha nada demais, foi num dia comum. Foi num dia que o texto está dizendo que ele estava exercendo o seu sacerdócio segundo a ordem da sua turma, segundo a sua escala, segundo o costume sacerdotal. Então não foi nada de anormal, não foi num dia extraordinário, não foi numa vinda de um pregador e tal, não. Foi num culto normal. Isso para quem está do seu lado, sabe a segunda-feira de noite? Que normalmente é aquele culto que nem todo mundo vai. Sabe aquele culto que é uma batalha para você conseguir obreiro? Cadê os pastores aí? Os pastores já estão correndo uma lágrima agora aqui, eu estou falando. Pastor, culto da segunda-feira. Pastor, estou só eu lá, Jesus. Né? Aquele culto que você fala com um, pode? Não posso, segunda-feira de noite, não dá. Pode? Não, segunda-feira é ruim para mim, Foi naquele dia, normal. Um culto comum. Que não tinha nada de diferente. Mas ele estava ali, exercendo, cumprindo, fazendo o que o Senhor esperava que ele fizesse. Coube a ele entrar no templo e oferecer o incenso. Aí diz o texto, continua a leitura, dizendo ali o versículo agora de número 10. E toda a multidão do povo estava fora,
orando a hora do incenso. Olha agora o 11, ó. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, ficou preocupado, ele se assustou. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê, meus irmãos? Foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome do quê? Agora eu pergunto para você, e se ele tivesse faltado a escala? E se ele não tivesse ido naquele culto? E se ele tivesse ficado em casa? E se ele tivesse deixado que a tristeza, que a falta do filho vencesse ele? O que ele teria perdido, pessoal? O milagre. Ele teria perdido a bênção. Então, no dia da tua luta, no dia da tua maior adversidade, esse é o dia que você tem que servir a Deus. Esse é o dia que você tem que continuar. Porque esse vai ser o dia que Deus vai te honrar. Esse vai ser o dia que Deus vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Você sabe que eu aprendi isso antes de ser obreiro. Lá em Vacaria. Sou natural de Vacaria. A irmã Tati, minha conterrânea lá, né, irmã Tati? Os vacarianos estão dominando o mundo, irmão. Vacariano, diga aí para quem está do seu lado, se cuida com os vacarianos, viu, irmão? Nós estávamos recém começando na igreja. E eu trabalhava de metalúrgico à noite. Trabalhava numa multinacional lá da cidade. Chamava-se Invências, o nome da empresa. E eu trabalhava das 5 da tarde até as 2h10 da manhã. Só que tinha a época da alta temporada na fábrica. E aí a gente normalmente ficava fazendo hora extra. Lá chamava de serão. Nós ficava fazendo a hora extra. E estava nessa época. E aí eu estava, acho que já fazia uns 15, 20 dias, ficando toda madrugada, até as 5 da manhã. Chegava em casa às 6 e pouco. E aí eu estava cansado. Quem já se sentiu cansado? Eu estava cansado. E eu tinha um combinado com a minha esposa. Quem conhece a pastora Vera? Minha esposa. E eu tinha um combinado com ela que a gente ia no culto da quarta-feira, meio-dia, na igreja. E aí eu sou daqueles que tem um pouquinho de dificuldade para acordar. Quem é assim também? Tem um pouquinho. Então, eu combinava com ela que lá pelas 10 da manhã, ela começava a me chamar para umas 11h30 a gente conseguir sair de casa para ir para o culto do meio-dia na igreja. Porque eu trabalhava o quê? De noite, né? Então, e aí, aquela quarta-feira, assim, da terça para quarta, eu cheguei em casa muito cansado. Era 6 e pouco da manhã a hora que eu cheguei em casa. E aí, como eu vim de muitos dias, eu pensei assim, hoje não dá. Hoje eu vou ficar dormindo até mais tarde. Não vou no culto meio-dia. Mas na época não tinha WhatsApp. Eu vou deixar lá um WhatsApp para mandar um áudio para ela dizendo, amor, hoje não vamos e tal. E eu não me atinei de deixar um bilhete, alguma coisa para avisar, né? Então eu fiz o plano. Não vamos. Mas eu não comuniquei ela do quê? Do plano. Então chegou às 10 horas da manhã, o que ela começou a fazer? A me acordar. E não, como ela, eu tenho essa leve dificuldade que eu falei para você de acordar. Ela já tinha combinado. Se eu disser que não, tu insiste. Então começou a ladaia de tentar acordar o Edmilson. E ela ia lá. E eu, não, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, daqui a pouco, né, as irmãs vão entender, vamos. Aí acordei e fui, mas quando eu estava saindo de casa, o beiço já estava chegando na igreja. Eu fui beiçudo, porque eu não queria ter ido, eu queria ter ficado o quê? Dormindo. Liguei o chevette lá que a gente tinha, o chevette enroscando no beiço. Cheguei lá e tal. Aí, assim, eu recém estava começando o culto do meio-dia, há poucas pessoas no culto do meio-dia. Então, tinha nós e mais umas 3 ou 4 pessoas, no máximo. Então, a igreja estava praticamente o quê? Vazia. E aí, estou eu lá, bravo, orando, né? Falando com Deus, e alguém vem assim no meu ombro. Eu disse, filho do Satanás.
A igreja está vazia. Senta em qualquer outro lugar. Quem que quer vir passar por mim aqui de Digão? Eu não queria nem ter vindo. Eu não vou abrir o olho. Fechei bem a cara. Botei a mão aqui assim, não vou abrir o olho. Aquela mãozinha mais forte. Eu disse, mas é o inimigo. Tentando laços e embaraços para me envergonhar. Eu disse, eu não vou abrir o olho. Eu já não queria nem estar aqui. Aquela mãozinha, terceira vez, aumentando assim. Eu disse, mas meu Deus do céu, eu vou ter que me incomodar mesmo hoje. Aí daqui a pouco aquela mãozinha não suficiente me puxa. Ah, irmão, quando me puxou. Mas eu já assim abri o olho pronto para largar a boca. Só que para minha surpresa era o pastor da igreja. E aí o pastor fez assim para mim. E eu digo, sim senhor, pastor. Fui assim de atrás do pastor. E eu estava orando. A Bíblia fala que ele estava fazendo o quê, pessoal? Orando. A tua oração foi o quê? Ouvir. Eu estava orando para quê? Para me tornar um obreiro. Estava me tornando, orando para fazer a obra. Para Deus abrir a porta, porque Deus já tinha tocado o quê, pessoal? O coração. Então eu pedi a Deus, toca o coração do pastor para fazer a obra e tal, não sei o quê. Aí o pastor me levou lá no fundo da igreja. Aí perguntou isso para mim, irmão. E como eu disse para você, era o culto meio-dia, estava recém começando, tinha só o ministro que fazia o culto na época. Não tinha obreiro para ajudar. Aí o pastor assim para mim, irmão, tu quer fazer a obra, né? Eu digo, sim, senhor, pastor. Ele disse, então vá lá e avise o ministro que eu autorizei você a ajudar ele agora no culto, como se você fosse o quê? Um obreiro. Ele ainda ressaltou, não estou te colocando na obra, mas já é uma oportunidade. Eu digo, amém, sim, senhor, pastor. Irmão, passou sono, passou cansaço, passou a brabeza, passou tudo. Irmão, eu fiquei um doce. Nossa, fiquei assim, ó, leve. Voltei, fui lá no altar, avisei eu, o ministro e tal. Aí voltei para o meu lugar, louvando a Deus, adorando, nossa, no reteté. Aí terminou a oração, sentei. A minha esposa para mim, hoje pastora Vera, né? Falou para mim, o que o pastor queria contigo? Aí contei para ela, parceiro, e ela me olhou assim, viu? E tu não queria vir, né? Aquilo me trouxe a lição. Que talvez no dia que você não quer ir, no dia que você está com uma luta, que você está cansado, que você está ali com uma batalha, é justamente aquele dia que Deus quer o quê, pessoal? Te abençoar. E se eu não tivesse ido? Talvez eu nem estivesse aqui pregando para você hoje. Porque aquele foi o primeiro dia. Depois daquele dia, não deu 2 semanas, o pastor me chamou para fazer algo. Me colocou no ministério. Quem está entendendo, diga amém. Mas como ele falou, aquela foi a oportunidade. E se eu não tivesse ido? Quem entendeu, diga glória a Deus. E se ele não tivesse ido naquele dia? Naquele dia ele estava lá, num culto normal, comum, do dia a dia. Mas como ele estava ali, ele pôde receber a visitação do Senhor, dizendo, o anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E todo mundo sabe quem foi esse João aqui, né? O João o quê? Batista. Só aquele que preparou o caminho para quem? Para Jesus. O que Deus tem para fazer através da tua bênção é algo muito grande para a glória de Deus. O que Deus tem para fazer através do teu chamado, através do teu ministério, é algo sobrenatural. É algo extraordinário. Então você foi escolhido, você foi nomeado. E você foi chamado para dar fruto. E o teu fruto permanecer. Até o fim. Porque se você permanecer até o fim, tudo quanto você pedir ao Senhor, em nome de Jesus, Ele fará para a glória do Pai. Quem crê, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem bonito?